Você criou também a DECOM e a DPMA, né? A DECOM e a DPMA. Como é que foi o processo disso? O processo foi um processo, como eu te falei, mais ou menos político, porque como é o embrião de tudo isso, infelizmente, esses processos políticos, porque o político lá vê a possibilidade deles se erguer por conta de uma ideia que ele cria e insiste, pede, vai na tribuna, vai não sei aonde, acaba se criando delegacia politicamente. Então, essas delegacias, pode ter certeza disso, a maioria delas foi criada por conta disso. Você tem até uma ideia sobre policiamento, a questão das distritais especializadas. Você tem uma opinião sobre isso? Compartilha com a gente. Muito bom essa tua colocação, porque volto eu, porque eu sou louco para que nosso país seja logo um país desenvolvido, cara. Em todo país desenvolvido, a delegacia distrital é a célula máter, é da onde sai toda a solução dos problemas locais. Porra, você vai em qualquer lugar dos Estados Unidos, por exemplo, porra, a delegacia, meu irmão, é tudo. As especializadas estão ali dentro da delegacia. Quer dizer, especializadas não, as pessoas especializadas estão todas ali na delegacia. Antigamente, e essa infelizmente, cara, lamentavelmente, é o que eu estou te falando, por falta de vocação e por falta de administração, são criadas coisas absurdas. Essa delegacia legal foi uma delas. Eu dizer para você que na época a gente não precisava de um espaço físico decente, porque as delegacias estavam todas caindo aos pedaços. Eu dizer para você que não precisava, eu estou sendo um imbecil. Eu dizer para você que a gente não precisava de uma tecnologia, de uma informática, para que todo mundo se... Porque cada um, naquela época, cada um tinha o seu computadorzinho, cada um fazia o seu álbum, cada um fazia o seu registro, né? Você tinha lá a delegacia, o cara tinha o registro dele, o papel, né? Que ele mesmo imprimia, né? E era uma confusão danada. Até que isso tudo você raciocina e vê que estava fora do contexto. Tinha que ser realmente unificado, tinha que ter uma tecnologia que você... tudo isso era mais do que necessário. Só que como isso acontece? Mais uma vez a política se metendo. Vê um tal de Luiz Eduardo. O cara me sai daqui, Luiz Eduardo Soares, o cara me sai daqui, vai lá para a Europa, para os Estados Unidos, e vê como que o negócio lá funciona, e traz a ideia de lá para cá. Tudo bem, ideia é bonita, funcionando lá, porque lá está um funcionário ganhando direitinho, não estou dizendo ganhando bem não, ganhando direitinho, o suficiente para não ter esse tipo de problema que você, Rafa, falou ainda há pouco. O cara ganha bem nesse sentido. Então já começa o erro por aí. Ele quer implantar um sistema de um país desenvolvido no nosso país com o policial nessa miséria que está. Já começa errado. E outras coisas muito mais importantes. Para que ele pudesse fazer realmente o que ele queria, teria que ter uma outra estrutura bem maior, né? Porque o que ele cria? Antigamente, as delegacias elas eram divididas em seções. Então você tinha a seção de roubos e furto, de homicídio, de entorpecente, de defraudações. Então você botava o cara certo no lugar certo. Você não é o sabe-tudo. Você gosta de fazer homicídio. O Rafa já gosta de fazer entorpecente. Então, Rafa, tu vai ser o chefe da entorpecente, você vai ser na delegacia. Você vai ser o chefe do homicídio. O fulano vai ser o chefe disso aqui. O paladino vai ser... Entendeu? Então, a coisa funcionava, porque o delegado chegava na manhã seguinte, encontrava os registros do dia anterior e despachava. 30 dias por Rômulo lá na... Está onde? Na entorpecente? Não, hoje eu tô... Não, estou dizendo o que eu estou falando. Ah, sim. 30 dias para o Rômulo me dar uma resposta desse homicídio, 30 dias para o Rafa me dar uma resposta desse entorpecente. E nós determinava para cada um fazer. E em 30 dias você tinha que dar uma resposta, seja ela qual fosse. Mas tinha que dar. E essa resposta servia de satisfação
para o cidadão, que hoje não tem resposta. Sabe qual é a resposta que o cidadão tem hoje? Porra, eu lamento, mas a sua demanda prescreveu, a gente não pode fazer mais nada. Essa é a resposta que o cidadão tem. Qual é a outra resposta? Não tem, amigo. Por que não tem? Porque a delegacia não tem gente suficiente. Qual era a ideia que ele coloca na delegacia legal? Você recebeu o registro, você vai fazer a investigação, você vai chegar à conclusão. Pô, é possível isso? Com você trabalhando no... O cara do plantão é que teria que fazer isso. A ideia foi essa. O cara que está sentado lá no plantão, ele recebeu o registro, ele vai fazer, seja homicídio, seja o que for, ele vai fazer. E ele é que vai ter que dar a resposta. Aí o cara está lá no plantão, 24 por 72, chega a 4 registros. Já começa errado, que vocês já devem ter ouvido falar que o local fala com você, né? Conversa contigo. O cara sai para ir no local fazer local? Não sai. Ele não pode. Se ele sair do plantão, como é que ele vai? Né? Aí tá. Aí ele recebe 4 registros. Vocês 2 são do plantão da delegacia hoje. O Rômulo recebe 4 e você recebe 3. Não fizeram nada de início. Aí você vai para casa. Tu vai trabalhar esse registro na tua casa? Não, claro que não. Porra, aí você vai voltar 3, 4 dias depois, né? Quando você chegar lá, tem mais 3 para você e mais 4. Porra, mas aí mesmo, vira uma bola de neve. Não vai fazer nada. O que vai fazer é o que eu estou te falando. Vai chegar uma hora que vai chegar para o cidadão e vai dizer para ele: meu chefe, eu só posso dizer para o senhor o seguinte. Se você traçar um paralelo com a medicina, se você traçar um paralelo com a medicina, por exemplo, alguém sofreu um acidente agora. Ele vai lá no hospital, no acidente não, alguém sentiu-se mal. Ele vai lá no plantão médico. E aquele médico que está ali, ó, isso aqui, pelos exames que fizemos, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo. Vou te medicar e você vai procurar um especialista. Né? Ou seja, o plantonista recebe a ocorrência, registra, captura ali, liga para o delegado, busca ali um entendimento. Que crime seria aquilo? É tráfico de drogas. E vai para o especialista. Exatamente. E era assim que era feito. Como é que o cara vai ser onipresente? Porra, não tem como, cara. Não tem como. Teria sim, se tivesse efetivo o suficiente. E que ele fosse bom em tudo. Né? Porque lá o cara tem conhecimento de quase tudo. A sua ideia, então, seria ter uma especializada em cada distrital. Agora eu quero... Não. Você ter núcleos especializados. Exatamente. Eu quero perguntar a você o seguinte: para que delegacia de mulheres? Para que delegacia de idoso? Para que delegacia do branco, do preto, do azul, do amarelo? Para quê? Se você tem necessidade porque a mulher não está sendo bem atendida na delegacia, o que você faz? Cria um núcleo na delegacia de mulheres para atender mulher. Tá certo? Você precisa criar uma delegacia de mulheres? Você acha, em sã consciência, que o cara vem lá da Barra, da delegacia de homicídios, para resolver um homicídio aqui no Santo Cristo? Quem é que vai saber mais sobre esse homicídio? O cara que está na Barra ou o cara da delegacia da área do Santo Cristo? Na sua opinião? O cara de Santo Cristo, até por uma série lógica, né? Uma série lógica. O cara toma café na padaria, escuta um negocinho. Mas isso aqui para nós, eu vou te dizer, isso tudo é... Vou falar a palavra certa, porque eu tenho vontade de falar. Isso tudo é sacanagem. Sabe por quê? Porque o que acontece? Na verdade, são atendendo os interesses políticos. Porque a delegacia de mulheres elegeu muita gente, né? Mas, Paladini, assim, em relação à delegacia da mulher, eu não sei como é que está nos outros estados. Nós temos uma demanda realmente muito alta de violência contra a mulher. Essas delegacias começam a surgir a partir da Lei 11.340. Sim. Mas vamos olhar assim. A gente está olhando muito para o Rio de Janeiro. Mas quando você olha, todas as outras polícias civis têm
delegacia especializada em entorpecente, em homicídio. E quando você sai do país, até nos Estados Unidos, tem os setores de narcóticos, setor de homicídio. Isso é o que eu falei para você. Isso você encontra nos países desenvolvidos, você encontra isso na delegacia. Na delegacia você encontra isso. Não é uma delegacia. Ô, Romo, olha só. Como é que pode a delegacia de mulheres, eu não sei exatamente a área que ela abrange. Não sei a área que ela abrange. Mas, porra, a mulher vai ser investigada, mora... não sei. Não, cada região, por exemplo, Duque de Caxias, composto por 4 distritos, 59, 60, 61, 62. Uhum. Em Duque de Caxias tem uma DEAN. Essa DEAN atende os 4 distritos. Impossível. Nova Iguaçu, a mesma coisa. Até que esse tipo de crime, ele não é tão sofisticado. Então, mas as delegacias são na região. Sim, eu sei. Até que esse tipo de crime não é tão sofisticado. Dá até para a delegacia que cuida das áreas todas resolver. Mas eu posso garantir a você que se você tivesse um núcleo em cada uma dessas delegacias para atender a mulher, ela seria muito mais bem atendida, Porque você imagina, né? São 4 delegacias que você falou, né? Não, 4 áreas. São 4, eu usei Duque de Caxias como exemplo. Duque de Caxias, tá? Tem uma DEAN para atender 4 distritos dentro do município. É isso aí. Você imagina todas elas convergindo para a delegacia de mulheres. Vamos supor que tenha problema em cada uma delas. Olha a quantidade de mulher que vai estar nessa delegacia. Numa delegacia. Enquanto, se cada uma delas tivesse o seu núcleo de atendimento à mulher, esse pessoal que foi deslocado para tal da delegacia de mulheres, logicamente estaria lá nessas delegacias, atendendo as mulheres. Mas sim, Paladino, sabe o que acontece? Esses crimes de violência contra a mulher, por exemplo, quando você tenta jogar para dentro da delegacia, tem delegacia que tem, assim, trocentos inquéritos, e boa parte deles já com prazos extrapolados. Mas é isso que eu estou dizendo. Quando eu entrei na polícia, só para você raciocinar nessa direção, quando eu entrei na polícia, nós tínhamos 6 delegacias especializadas. 6. Sabe quantas tem hoje? 42 ou 43, contando com as delegacias de mulheres. 42. Sabe o que significa isso? Gente pra caramba nessas delegacias. Material pra caramba nessas delegacias, que deveria estar na delegacia distrital. Porque ali é que sabe das coisas todas. Então, uma delegacia, numa dessas, um núcleo numa dessas delegacias que você falou em Caxias, vai saber muito mais do problema daquela mulher ali naquela área dela do que a delegacia central lá em Caxias. Quais foram as delegacias que falou mesmo? 59, 60, 61, 62. Xerém, não sei o quê. Centro de Caxias, Campos Elíseos, Xerém Você acha que o problema da mulher de Campos Elíseos, a mulher que está na delegacia principal, vai saber mais do que a mulher que está na delegacia de Campos Elíseos? A policial. A policial da delegacia de Campos Elíseos. Vai saber menos... Se fosse garantido que nesse núcleo, ainda que dentro de uma delegacia distrital, atenderia igualdade de condições, porque o que oferece tem a delegacia, trabalhando na delegacia em Nova Iguaçu, de atendimento à mulher. Tem um espaço lúdico para criança. Mas, poxa, tudo poderia. Tem um espaço, acolhedor para a mulher. Mas isso é lógico que deveria ter nas delegacias, logicamente em número menor, né, em espaço menor, porque é bem menor o número de atendimentos, né? Todas elas deveriam ter isso. E sobre as divisões de homicídio, elas são setorizadas. Tem o policial, por exemplo, usar Duque de Caxias como exemplo também. Lá, eles dividem em setor. Vamos supor, setor 1, 2, 3 e 4. Aquela equipe só trabalha ali, então eles vivem ali. Aquele GI vive ali, explorando aquela região. O outro GI já pega o lado de Nova Iguaçu, vive ali. Agora eu pergunto a você,
O que impediria, se é isso, o que impediria desse mesmo GI estar na delegacia daquela área? O que impediria desse mesmo GI estar naquela... Porque essa delegacia de homicídios desse tamanhão é uma despesa enorme. Mas porque a demanda é muito alta. A demanda é muito alta. A demanda é muito alta porque você está reunindo todas as delegacias. Eu estou falando que em cada delegacia ter o seu núcleo de homicídio. Para que eu estou falando é o seguinte, você acabaria com as especializadas e o efetivo iria se espalhar pelas delegacias. Você teria mais pessoas. Mas eu estou tratando de números também, Rafael, porque com o advento da DHBF, o número de homicídios subiu o número de elucidações e caiu o número de homicídios. A mesma coisa quando se investiu mais na DH Capital. As ocorrências passaram a ser atendidas com mais velocidade, sobe o número de elucidações e cai o número de homicídios. Então a gente está falando do que deu resultado. Tá certo. Antes não dava. Mas não dava porque não tinha. Não dava porque não tinha. Outra coisa, você está falando antes das delegacias especializadas, né? Eu estou falando antes da delegacia legal. Funcionava. E muito bem. Por que eu estou te falando? Cada delegacia tinha as suas... Microfone. Sim, senão o pessoal não te ouve. Então, antes da delegacia legal, cada delegacia tinha os seus núcleos, como eu te falei. Então, o delegado despachava e aqueles policiais que estavam naquele núcleo de homicídio, por exemplo, tinha que resolver a galera que fazia a ronda, a galera da rua, tudo. Porra, o cara... rapaz, eu posso te garantir que certos locais não são feitos pela delegacia especializada. Eles podem até fazer locais, assim, midiáticos, locais mais, sabe, mas todos os locais eles não fazem nome. E na delegacia, quando tinha um núcleo, o homicídio ocorrido na área dele, ele ia lá. Então, mas hoje, do jeito que está hoje, se a DH não conseguir chegar com apoio da CORE, a delegacia do bairro também não vai conseguir chegar, Paladino. Não? Não vai. Por quê? Porque se a mesma quantidade de homicídios, só que pulverizada em delegacia. Então, mas se você diz que o homicídio não vai chegar e a do bairro vai chegar, eu discordo, porque é a mesma polícia. Sim, se uma chega, a outra chega. Eu estou te entendendo, mas a despesa que você tem numa delegacia dessa grandona, de homicídios, vai ser bem diluída nas delegacias menores. Entendi. Entendeu? Bem, você vai gastar muito menos. E você gastando menos, você pode aproveitar essa diferença de grana para fazer outras coisas, para melhorar. Eu tô entendendo. Assim, para melhorar as coisas. Assim, o que eu vivi foi já uma realidade diferente do que você viveu. Então, assim, a referência que eu tenho sua é o que os cascudos me falam. Mas, assim, por exemplo, eu estou entendendo o que você está falando. Vamos lá. Vamos usar o exemplo de novo de Caxias. Porra, deu um merdelhinho em Caxias. Porra, e numa noite tiveram 10 homicídios em Caxias em pontos diferentes. Certo? Em locais diferentes. Um homicídio em Xerém, um homicídio lá na... Entendi. Lá na 60. Mas 10 homicídios espalhados ali por aquilo tudo ali. Perfeito. A DH Baixada, como é que ela vai fazer naquele plantão para poder fazer o local dos 10 homicídios? Se tivessem núcleos de homicídios em cada delegacia, cada uma atenderia a sua região. Perfeito. Então, o que você faria, na verdade, cada delegacia distrital teria um efetivo todo deslocado ali. E agora, eu te pergunto o seguinte, existem alguns crimes que realmente elas ultrapassam as fronteiras do distrito, né? Da circunscrição. Nesse seu modelo de polícia, existiria delegacia especializada? Acabariam todas ou existiria algumas especializadas e quais seriam elas? Existiria, por exemplo, como delegacia especializada que nós tínhamos. Realmente, a delegacia de homicídios, por conta da demanda. Entorpecente. A delegacia de... Não.
Porque a questão do entorpecente é o seguinte... A delegacia você de tem a questão da entorpecente... A favela X, ela se comunica com a favela Y. Então, algumas vezes... E até a coisa da fronteira também. Então, estadual, vai para... Exatamente. Você pode ter um número olha só, é como eu te falei. O que existia de delegacia especializada antigamente? Homicídios, entorpecentes, DRF, roubos e furtos, DRFA. Cargas. Não. Carga já pertencia à DRF. Qual eram essas duas? Antissequestro. Antissequestro. Não, antissequestro veio um pouco depois. Veio mais de 90, né? O negócio de sequestro veio isso. Década de 90, 80. Era raríssimo o sequestro. Raríssimo. Era raríssimo. Até 90, 80 e tal, era muito raro o sequestro. Entendeu? Por isso é que veio a delegacia antissequestro. E muito bem-vinda. E tinha mais duas que eu não me lembro exatamente. A Polinter, eu falei? A Polinter, E tinha mais uma outra. Eram essas 6. E o resto era tudo na delegacia. Só que eu estou te falando, as delegacias, elas tinham os núcleos dela. Então você não puxa mais polícia, não faz mais concurso, e você pega a porra do efetivo que tem na delegacia e vai jogar para a delegacia especializada. Está entendendo? Está errado, cara. Então, o que acontece? Se nós tivéssemos, pelo menos, acompanhado, vamos dizer assim, 2/3 da nossa necessidade pessoal, a coisa era maravilhosa, cara. Funcionava perfeitamente na delegacia. Então, eu acho que essa equação se resolve contratando mais policiais, porque a gente não descobre o pé para cobrir o peito. A gente vai conseguir manter as especializadas e um bom atendimento é que eu estou te falando. Eles, na época, quando criaram as especializadas, eles descobriram o pé para cobrir o peito. Porque o pé estava funcionando. Entendeu? E o peito também. Meio barro, meio tijolo. Na verdade, acho que isso tudo passa pela questão de concursos periódicos. Não, além de concurso. Você ter uma frequência de. Salário, condições, tudo isso que a gente falou aqui, tudo isso faz parte.